Os impactos da crise social, que atinge grande parte dos portugueses, renovam a atualidade do debate e da mudança na política do medicamento que o Bloco hoje propõe a este Parlamento e propomos numa dupla perspectiva. Primeiro, de proteção dos mais desprotegidos. Segundo, de utilização com mais critério dos dinheiros públicos e que o Estado gasta em medicamentos. Fazemos esta discussão precisamente no dia em que cerca de 6 mil medicamentos aumentam o seu preço, desmentindo assim a propaganda do Governo que anunciava uma baixa generalizada do preço dos medicamentos, aumento este que vai, sem qualquer dúvida, criar ainda mais dificuldades a muitos cidadãos no acesso aos tratamentos de que necessitam. As políticas do medicamento seguidas por sucessivos governos têm fracassado nos objetivos a que se propunham. Infelizmente, este e o anterior governo do Partido Socialista não são exceção neste fracasso. Propunha-se o PS 3 grandes objetivos: reduzir a despesa pública, diminuir o encargo suportado pelos cidadãos e aumentar a venda de genéricos, colocando Portugal ao nível dos outros países da União Europeia. Um por um, todos estes objetivos estão por realizar 5 anos depois do governo do Partido Socialista. Como podem ver nos gráficos que agora estão presentes, todas as rúbricas da despesa do medicamento não param de crescer num período longo de tempo. Aumenta a despesa total, pública e privada, aumenta o encargo do SNS, aumenta a despesa dos cidadãos e aumenta também a despesa em medicamentos hospitalares. Se nos concentrarmos apenas nos anos da governação do Partido Socialista, vemos como tem aumentado a despesa dos medicamentos nos hospitais do SNS e também a despesa em medicamentos distribuídos no sistema de ambulatório, que é o mapa seguinte, que por qualquer motivo ainda não passou, está aqui, verificando-se neste mapa quanto cresce o mercado total e o mercado do SNS. Em 5 anos de governo do Partido Socialista, a despesa subiu 11,2%. A despesa do SNS cresceu 7,5% per capita, por pessoa, mas se repararem, o encargo do utente per capita também, naturalmente, cresceu 16,9% nos últimos 5 anos. É este o saldo para os cidadãos da política do Partido Socialista. É evidente que há quem diga, já estou a ouvir alguns deputados do Partido Socialista e seguramente também do PSD, a dizer que os portugueses têm a mania dos medicamentos, que consomem muitos medicamentos. Se repararem, basta olhar para os países com que nós nos comparamos, França, Itália, Espanha, Grécia, para verificar que em 2006 nós já éramos os menos gastadores e que esta tendência se tem acentuado nos últimos anos. Somos, neste grupo, aqueles que gastamos menos em medicamentos. Relativamente ao objetivo traçado pelo Partido Socialista em matéria de medicamentos genéricos, podem verificar que seguramente os genéricos têm subido, ainda não atingiram 20% do mercado, o que nos coloca, como vamos ver no mapa seguinte, numa posição muito atrasada relativamente à maior parte dos países da União Europeia. Este fracasso resulta da política do medicamento prosseguida por este Governo e pelos governos anteriores, ter sido capturada pelos grandes interesses instalados no mercado, ou seja, a grande indústria, as farmácias e a sua associação, a Associação Nacional de Farmácias. Beneficiando da resignação dos governos, estes interesses desceram um mercado completamente irracional e geram uma despesa que cresce de forma incontrolável e com a qual se podiam obter outros e muitos maiores benefícios. A crise económica e social criou uma nova exigência para mudarmos este panorama e esta política. O desemprego, a pobreza, os baixos salários, as pensões miseráveis, em resumo, a profunda crise social que o país atravessa, traduzem-se também na impossibilidade de muitos cidadãos poderem comprar os medicamentos de que necessitam, situações dramáticas, situações que são hoje cada vez mais frequentes nas farmácias deste país. Não há em Portugal, infelizmente, muitos estudos sobre o que a situação socioeconómica determina na capacidade de aceder e comprar os medicamentos que são necessários. Os únicos estudos existentes, mais recentes, são o de Vila Verde de Cabral, em que 25% dos inquiridos declararam ter dificuldades na aquisição dos medicamentos por razões de natureza socioeconómica, número este que aumenta para 33,3% no caso dos portadores de doença crónica. Num outro estudo, publicado pelo Instituto Nacional de Saúde Pública, podemos verificar, um estudo também recente, do ano passado, que
21% dos cidadãos mais idosos declaram ter dificuldade em aceder aos medicamentos por razões económicas e o mesmo acontece com aqueles que têm um grau de escolaridade mais inferior, são 28%, e que há 15% de desempregados e reformados que dizem também ter dificuldade em adquirir medicamentos, para além dos 15% de portadores de doenças crónicas que têm dificuldade de aceder à compra dos seus medicamentos. Curiosamente, de todos os inquiridos neste estudo, apenas 7,5% disseram que alguma vez o seu médico, uma vez que se tenha sido, falou com ele sobre os problemas da sua situação socioeconómica. É, portanto, por isso, senhoras e senhores deputados, inadiável mudar a política do medicamento, dando-lhe não apenas racionalidade, que é justificada e exigida pelo elevado investimento do Estado, mas também dar-lhe uma dimensão social que permita apoiar quem mais precisa desse apoio para tratar as suas doenças.